Finalmente, nós teremos a Saga dos Céus adaptada para mangá. E eu não estou falando do Centro de Educação Unificada, o projeto da Marta de Suplicy. Não, pessoal, não estou falando disso. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Eu estou falando que os deuses tocaram no coração de Masami Kurumada e ele vai finalmente escrever a Saga de Zeus do anime Os Cavaleiros do Zodíaco. Roda a vinheta pra gente comentar essa notícia. No céu uma constelação escolherá o vencedor, brilhando não se extingue até cumprir sua missão. Essa trilha sonora de Cavaleiros é inigualável. Hi Brasil! Eu sou Jimmy, aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal, o seu visconde de Sabugosa do mundo nerd, o guardião celta do YouTube. Bem-vindos a essa ilha mística, a essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que também ficou sabendo dessa notícia sobre a Saga de Zeus. Bora comentar, pessoal, a notícia. Eu separei aqui os dois portais mais confiáveis, tá? Que a notícia saiu. Tem primeiro o cavzodíaco.com.br, tá? Confira a imagem promocional do anúncio oficial e completo da Saga do Céu. Tenkaigen dos Cavaleiros do Zodíaco, que tem previsão para iniciar em mangá no dia 14 de maio de 2026 nas páginas da revista Weekly Shonen Champion. Aguardado pelo mundo todo, o mangaka Masami Kurumada entra em ação para desenhar uma obra completamente inédita. Os Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Céu, Saint Seiya Tenkaigen, a sequência oficial canônica que dá continuidade a Os Cavaleiros do Zodíaco e Os Cavaleiros do Zodíaco Next Dimensions. Aí eles colocam aqui a imagem, pessoal, um pôster promocional desse anúncio, tá? Outro portal que também deu a notícia foi o portal omelete.com.br, tá? Felipe Rocha é o jornalista aqui que assina o artigo Saint Seiya Saga do Céu. Masami Kurumada lançará novo mangá em maio. Trata-se de uma continuação de Os Cavaleiros do Zodíaco. É bem curta, tá? Essa matéria. O criador de Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya Masami Kurumada, lançará um novo mangá da franquia japonesa. Intitulada A Saga do Céu, Saint Seiya Tenkaigen, a obra começará a ser publicada em 14 de maio na revista Weekly Shonen Champion da Akita Shoten. Acho que é assim que pronuncia, pessoal. Things, que a palavra, things. Kurumada também lançou o terceiro volume da série Saint Seiya Ten, intitulada Caminho para o Mundo Celestial. Assim como os volumes anteriores, o mangá traz 8 páginas totalmente coloridas. Esse mundo celestial lembra o Shurato, né? O Shurato que falava no mundo celestial, né? Pelas forças do mal, existe guerra no mundo celestial. Continuando aqui a reportagem, galera, o mangá original de O Cavaleiro do Zodíaco foi publicado entre 1986 e 1990 e se tornou um grande sucesso mundial com cerca de 35 milhões de cópias vendidas. A obra também inspirou diversas adaptações, incluindo animes, filmes e outros mangás derivados. Essas são as duas reportagens, pessoal. Tá, saiu em torno de acho que uma semana essa reportagem, tá? Tanto no site cavzodíaco.com.br quanto no Omelete. A notícia é aqui no Omelete do dia 12 de março. E no site oficial do desenho, cavzodíaco.com.br, tá? O site aqui BR, né? Que acompanha as notícias, as principais notícias, né? As principais notícias do Brasil e do mundo.
Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. O Mamão aqui. Que piada velha. Comecei o ano com uma piada velha. As principais notícias de Cavaleiros é esse cabzodíaco.com.br. E nele tá datado aqui a reportagem, se não me engano também, de 11 de março, tá? É um dia antes do Omelete. Eu tô curioso, pessoal, para ver. Finalmente vai ser escrito pelo criador original, que é o Masami Kuramada, tá? E é a saga dos deuses, do deus dos deuses, que é Zeus, né? O último, né? O grande ali líder do Olimpo, o equivalente ali a Deus na mitologia cristã, né? Então, e a gente não pode esquecer que ele é pai, na mitologia grega, ele é pai da Atena, né? A Atena sai ali do crânio dele, se eu não me engano, na história mitológica. Cavaleiros nunca teve essa relação, né, entre os deuses, de parentesco muito bem trabalhada. Aliás, se eu não me engano, ela, em todas as sagas, elas não são nem mencionadas, né? Todos os outros deuses que os cavaleiros ali enfrentam são só inimigos, adversários, querendo dominar a Terra, querendo destruir o mundo, mas não é abordado esse vínculo que um deus tem com outro, de às vezes é o tio, é irmão, ou é pai. Zeus é pai de Atena, então você teria o Hades, é irmão de Zeus, Poseidon é irmão de Zeus. Como eles vêm reencarnando na história de Cavaleiros, você não tem essa abordagem de parentesco. Então Poseidon e Hades seriam tios de Atena, né? Só que você não tem essa abordagem. Eu tô curioso para saber como que ele vai escrever essa história da saga de Zeus, se ele vai ser um inimigo mesmo, sendo o pai dela, ou novamente não vai ter essa menção de parentesco, né, entre os deuses. As últimas produções que a gente teve de Cavaleiros foi, assim, lamentável, né? A gente teve o live action, que não tem nada de Cavaleiros, é medonho. A gente teve aquela animação que já tem alguns anos, se eu não me engano, né? Ela é de 2016, ou antes até, né? Deve ser bem, deve ter mais de 10 anos, que é aquele filme em CGI, né? Que é A Lenda do Santuário. É horroroso também, eles fazem uma mudança até das armaduras, que elas fecham assim, né? Como se fossem ninjas, né? Mas é outra adaptação triste. A gente teve Saint Show, que é a versão feminina, que também não tem muita repercussão, não fez sucesso. Então a gente tem uma sequência de flops de obras de Cavaleiros do Zodíaco. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui já no canal, que eu tento montar esse boneco e não consigo, na verdade, que é esse bloco aqui do Aldebaran, e eu comento porque que eu acho que tem alguns aspectos da obra que envelheceram mal, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, né? É mais sobre essa notícia mesmo da Saga do Céu, Saga de Zeus. Será que o Masami Kuramada vai considerar o Prólogo do Céu? Eu adoro esse filme, eu acho esse filme muito bom. Eu lembro que eu não cheguei a assistir no cinema, o Prólogo do Céu, mas eu assisti assim que saiu em DVD. E a história tem ali como trama principal, pós a saga de Hades, a situação que o Seiya fica em cadeira de rodas, os Cavaleiros de Ouro sendo punidos por ali deuses que você não entende bem de onde são, se são do Olimpo, por eles levantarem as mãos contra deuses, né, ousarem lutarem contra os deuses. E você não tem ali, são figuras meio só silhuetas gigantes assim. É uma cena marcante porque os Cavaleiros de Ouro estão meio numa pilastra, assim, todos meio presos ali, né, sendo de certa forma torturados por essas figuras, né, enigmáticas do prólogo. E só o nome, né, Prólogo do Céu, eu acreditava que viria na sequência a saga de Zeus. E não veio, né, ela foi meio que descontinuado a ideia.
Como o próprio Lost Canvas também foi descontinuado. Pra mim é uma das... Depois da saga clássica de Cavaleiros, o melhor que foi feito de Cavaleiros foi Lost Canvas. Que ele conta a história da Guerra Santa ali de 200 anos atrás, né? Antes dos eventos canônicos ali do desenho, né? Da saga do Santuário e tal, Guerra Galáctica. Você tem a adaptação da Netflix, que também eu não cheguei a assistir, mas você tem ali uma mudança do personagem do Shun pra a Showa, se eu não me engano, ela vira uma mulher. Você tem algumas adaptações, dizem que a animação em 3D até é bonita, mas pra mim, o que marca a obra de Cavaleiros, o que dá ali a linguagem, é a animação 2D. Eu acho que eles deveriam fazer uma mescla, como eles fazem na primeira fase da saga de Hades, né? Que é a saga ali do Santuário, que o Saga, o Shuri e o Kamo sobem como espectros de Hades, né? Pra, entre aspas, matar a Athena. Ali eles mantêm a animação 2D e eles mesclam um pouco, né? Com cenários em 3D. Esse eu acho que é um dos desafios de uma possível animação. A animação não está confirmada, tá, pessoal? Aqui é só o anúncio do mangá que o Masami Kurumada vai escrever. Isso me dá esperança porque ele é o autor original, né? Apesar dele ter autorizado essas outras obras que saíram no streaming e no live action, não foi ele que escreveu, né? Então ele está envolvido e está escrevendo o mangá, me dá uma esperança de a gente ter uma obra com mais qualidade de CDZ. Eu estava falando sobre o desafio. Eu acho que o desafio de Cavaleiros, para ele tentar dar uma bola meio dentro, né? De emplacar um sucesso, é você atualizar a questão das lutas, por exemplo, que eram muito lentas. Hoje você está acostumado com os animes e com dinâmicas do avanço da tecnologia e de consumo por rede social, que faz você consumir a ação de uma maneira mais frenética. E o Cavaleiro do Zodíaco era aquela coisa lenta. Como que você vai conciliar isso? Você vai continuar aquelas longas conversas nas batalhas? Além dessa... E você vai fazer o quê? Você vai querer optar por imagina um anime, ele vai ser em 3D de novo, com CGI? Ou ele vai se manter na linguagem que fez o sucesso, que é a linguagem 2D, e nos traços ali tentar se aproximar ao máximo dos traços do Shingo Araki? Que, se eu não me engano, ele não é mais vivo, né? Então você precisa ter desenhistas e animadores que se aproximem do traço do Shingo Araki, do traço original ali do anime, no meu ponto de vista. O do mangá, o traço é do Masami Kurumada mesmo, né? Eu prefiro o traço do anime, né? Eu acho que o traço do anime, ele dá uma evoluída. E é o que fez os Cavaleiros terem o sucesso, foi o anime, né? Muito mais do que o mangá, pelo menos quando a gente fala no cenário ocidental mundial, assim. A gente ainda teve o Almas de Ouro também, que eu comecei a assistir, achei ruim, tá? Por uma série de motivos eu não continuei assistindo. E eu acho que só, né? Das obras que saíram recentes, todas fracassadas, Cavaleiros é muito difícil, é quase que uma nostalgia bem retrô mesmo, que ele não consegue emplacar, né? Teve o Ômega também, lembrei agora, né? Não falei, o Ômega, ele até tenta atrair outros públicos. Tem um dos Cavaleiros que tá no grupo de protagonista, que ele é ninja, então você vê claramente eles tentando capturar os fãs de Naruto, para que o Cavaleiro do Zodíaco Ômega tenha alguma relevância, né, na atualidade. Mas não dá certo também, e eu não assisti o Cavaleiro do Zodíaco Ômega, só os primeiros episódios, sim, e eu não acho de todo ruim o Ômega, tá? Eu acho que eles tentam ali e alçam os Cavaleiros de Bronze, os que a gente conhece como Cavaleiros de Ouro, né? O Shiryu vira o Cavaleiro de Libra, o Seiya vira o lendário Cavaleiro de Pégaso, mas ele já usa a armadura de Sagitário. Eu acho que ele tem algumas coisas que a gente como fã, pelo menos eu como fã, né? Se vocês discordarem, pessoal, pode comentar aí, mas pelo menos eu como fã queria ver depois esses Cavaleiros virando os Cavaleiros de Ouro, né? Assumindo o local dos Cavaleiros que morreram, né? Era uma coisa que eu achava natural de acontecer.
E o Ômega até ele tenta fazer isso, né? Mas é outra obra do CDZ que não dá certo. Então eu espero que a saga de Hades... Saga de Hades não. Eu espero que a saga do céu, essa saga de Zeus, ela traga um encerramento para a franquia toda, né? Da obra de Cavaleiros do Zodíaco, um grande encerramento, né? Deles enfrentando o último deus dos deuses. Eu gostaria de ver essa abordagem um pouco de alguns deuses do lado de Atena, né? A animação recente que tem na Netflix. Recente não, que já tem um tempo, que é o Sangue de Zeus. Ele aborda, não só aborda a Atena como uma guerreira mesmo, como deusa da guerra, não como um ser frágil que tem que ser protegido. Ele aborda essa aliança entre os deuses, uma coisa, de certa forma, meio política e meio Game of Thrones. Além de tratar um pouco da traição de Zeus, de fazer filhos fora do casamento com Hera, né? Que é sempre clássica na mitologia grega. Eu gostaria de ver uma atualização nesse sentido também de Cavaleiros. A gente vê alguns deuses, talvez, nessa disputa pela Terra... que se tivessem dois lados, né, deuses, alguns do lado de Atena e outros do lado de Zeus. Eu não sei se Zeus vai ser o pai de Atena, se ele vai estar ali para julgar os atos dela. Será que a gente vai ver o último julgamento dos cavaleiros, de tudo que eles fizeram até agora? Eu fico curioso para ver o que vem, né, que história que ele vai fazer e como ele vai amarrar, né, a saga das 12 casas, uma saga de Poseidon, do Hades e a saga de Zeus, né? As sagas de Asgard a gente sempre soube que não faziam parte ali, né? Foram feitas só pro anime, não faz parte do cânone, né? Saga de Asgard, apesar de eu adorar, né, essa mitologia nórdica inserida, mas gera um conflito porque você tem a mitologia nórdica versus a mitologia grega, né? Então é um conflito óbvio, né? Eu fico curioso para saber como serão os cavaleiros ali, os guerreiros de Zeus, né? Aqui fala mundo celestial, né? Em uma das reportagens. Será que eles serão uma espécie de anjos, né? De Zeus? Como eles serão chamados assim? Eu lembro que aquela animação do Lúcifer chamava de... que tinha uma relação meio cristã mesmo, né? Pelo nome, Lúcifer. Tinha o nome de demônios ali, o Beelzebub, eram cavaleiros, eram os espectros de Lúcifer, né? Até porque essa animação especial filme em DVD, ela saiu porque a saga de Hades não existia, né? Ela saiu ali e ela mistura ali a mitologia grega com a mitologia cristã e depois acaba saindo a saga de Hades, né? Mas eu tô curioso para saber como que eles vão nomear os guerreiros de Zeus também, como vai ser o visual das armaduras. Elas têm que ser meio assim, para mim, quase que espetaculares e ter um caráter das armaduras das Kamui também, né? Das armaduras divinas. Acho que as armaduras de Zeus tem que ser igual as armaduras de Hades pra cima, né? Eles elevarem um pouco o nível das armaduras. O que vai querer vender de boneco, tô até vendo, né? Toei vai ganhar uma grana que esses bonecos dos cavaleiros. E eu não vou ter dinheiro pra comprar. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam da notícia? Vocês também estavam ansiosos para alguma notícia da saga de Zeus? Não viam a hora disso acontecer? Ficaram surpresos pelo anúncio do mangá? Finalmente a gente vai ter acesso ao encerramento? Será que é o encerramento da obra de Cavaleiros do Zodíaco? Ou ainda vai vir outros deuses para os cavaleiros nossos Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ikki enfrentar? Eu ainda vou trazer aqui para vocês, pessoal, o meu review, minha resenha do quadrinho que saiu do francês do Jérôme, né? Que são os quadrinhos que falam da saga de Cronos, né? A gente não pode esquecer que ainda tem
além de Zeus, ainda tem os titãs, né? E Cronos ali é o pai de Zeus, né? Será que também vai ter o link com essa HQ do Jerome? Porque ela tá como canônica, não sei se ela é uma espécie de Elseworld, como usa o universo da DC, né? Da DC, no universo dos quadrinhos de super-herói, eles usam como Elseworld. Será que eles vão manter? Ela é canônica, mas é um Elseworld, assim? Ele vai desconsiderar essa história de Cronos para contar a saga de Zeus? Não vai ter nenhuma ligação? Eu imagino que ele mantenha sem ligação mesmo, né? Que ele vai querer desenvolver a história de Zeus após ali a saga de Hades e esse Next Dimension que eles citam aqui na matéria. Eu não li os mangás, tenho vontade de ler, mas falam que é muito confuso. Ele tenta linkar 3 linhas cronológicas, que é o tema, o Seiya, e tem um terceiro Cavaleiro de Pegasus também. Eles tentam linkar as 3 coisas e fica muito confuso. Mas eu confesso que eu não li, então eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu tô empolgado para finalmente ver a saga de Zeus, a saga dos céus. Deixa um comentário, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Pessoal, Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro. Fui!